Hello, hello, queridinhas! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Queer Box, onde entrevistaremos ilustríssimos convidados. Aqui em Queer Box, o mais importante não é só sair da caixinha, mas é desvendar outras possibilidades a partir dela. Tomar bons drinks, conversar, viajar e também, se for o caso, voltar para essa caixinha que pode ser o seu lugar de conforto. Tá bom, queridinha? E hoje nós temos uma pessoa, gente, que vocês não têm noção como foi esse bastidor. Eu tô aqui assim impressionada com tanta informação mística, tá? Que eu não esperava receber. Eu estou aqui, eu fui assim inundada, atropelada e eu vou reverberar essas informações por um bom tempo, tá? Ele que não é só cantor e compositor, mas também descobri que é um poço, gente, de misticismo, de informações maravilhosas, relevantíssimas. Então, assim, quero que vocês conheçam e abracem com muita afetividade e alegria esta incrível pessoa, Caio. Olá. Olá, querida. Olá, queridíssima. gente. Prazer, obrigado. Seja bem-vindo. Eu tô assim, Obrigado. maravilhado e eu não esperava tantas coisas incríveis que a gente conversou até agora, então, nos bastidores, mas também teremos as suas incríveis memórias, as suas incríveis perspectivas e as suas incríveis qualidades artísticas, né? Obrigado. Porque eu já amei. Eu amei estar aqui também, obrigado. Que Você, tudo. todo o time, obrigado a todo mundo. Agora aproveita essa câmera para dizer, né, um olá. Prazer, gente. Meu nome é Caio, mineiro, entendeu? Mineiro tem assunto, né? Então já estava aqui conversando com o Morgante, tenho 34 anos. Moro em São Paulo aí há uns anos, focado nessa carreira artística. E a gente vai aqui bater uma prosa. Cadê o pão de queijo, louco? Cadê o pão de queijo? Cadê? É uma boa ter Não o é? pão de queijo. Olha, porque assim, eu tenho uma memória com Minas também. Eu sou de Minas, Guaranésia, que é onde a minha ex-sogra, que é a minha grande estilista, minha amiga, né? Eu passei um tempinho lá, na pandemia, inclusive um mês. E assim, tem um negócio, né, Minas Gerais, né? Tem um acolhimento, assim, eu percebi esse lance da família lá, porque eram pessoas que, né, me receberam, e até mais do que a minha família de sangue, né? E são coisas que aqui em São Paulo a gente percebe o quão é distante, né? As pessoas são uma das outras, né? O quão atitudes que eu recebi lá eram tão comuns, né? Convidar, oferecer comida, ser bem alimentada, sentar à mesa, não sei como foi a sua infância em relação a isso também, que você vai contar agora. Começando com o nosso maravilhoso, cadê, gente? Cadê Queer Infância? Vambora. Cadê a foto de você? Mentira, a gente não tem, não. Queer Infância. Então, foi sim. Você nasceu em BH e morei em Contagem, né? Assim, durante a minha adolescência toda. E minha família é de lá, minha família mineira. A família grande? Família grande, né? Família grande, tanto parte de pai quanto parte de mãe, mas eu, dos 10 anos até hoje, na verdade, né? A minha convivência maior é com a minha família paterna, porque minha mãe faleceu, eu tinha 10 anos de idade. Nossa. E aí acabou que a minha avó, né, mãe do meu pai, ele assumiu a minha criação e dos meus irmãos nesse período. E essa foi minha experiência sempre, do tipo, comer. Às vezes eu lembro de uma cena que eu chorei para não comer a comida inteira, porque o prato estava muito cheio. Sério? Eles colocavam para ela que servia? Minha filha, minha avó, a dona Tereza Veloso, uma mulher de culhões, de fibra. Sério? E ela que servia muito nesse lugar de valorização do que se tem na mesa, né? Porque eu tenho... Isso eu percebo realmente. Um cuidado com os temperos, com assim, a apresentação do prato, tipo assim. E também do recurso, né? Do tipo assim, olha, o que tem para comer, então coma, né? Valorize. Sim. Porque muitas pessoas não podem, né? Eu tenho uma família paterna, eu tenho uma família preta, né? Por parte de pai. E uma família preta com ascendência afro-indígena ali dos meus bisavós, vindo da minha avó Teresa. E a família da minha mãe já é uma família branca, com ascendência italiana, indígena, enfim, por parte ali da minha mãe. Mas, por ter esse recorte, né, de classe social mesmo, uma família pobre, uma família preta, essa valorização da comida sempre foi muito forte, assim, né? Então, o que se põe na mesa, você come, você não desperdiça nenhum bago de arroz, né? Mas com muita fartura, né? Com muito trabalho, muita dedicação, muito esforço. Então, são valores que eu herdei, né, da minha família, assim, tipo, de você trabalhar bastante, de você realmente valorizar o que você tem, de você celebrar o que você conquista e não desperdiçar o que conquistou, sabe? Assim, incrível. Então, minha avó tem um fogão de 15 anos que parece que comprou ontem. Sério? Que tudo! É muito assim, do tipo, vamos cuidar.
quando a gente é criança, a gente acha ruim, né? Esse excesso, né, de zelo com as coisas, Sim, mas claro. hoje, com os 34, eu valorizo muito, assim, toda essa criação, né? Porque teve uma ruptura com o falecimento da minha mãe, aí você fica meio assim, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Para que rumo eu vou? E aí eu sempre falo com a minha avó, que E tenho como você até leu hoje. esse rompimento, né? Eu até vejo até um corte, né? Nossa, eu vou te falar, Morgante, que é uma experiência, assim, horrível, assim, muito... Porque 10 anos já é uma criança que já tem uma compreensão mínima, né? Muito. Assim, eu era muito... Dos 3 filhos, né, que nós somos do meu pai e da minha mãe, eu sou do meio e eu era muito apegado com a minha mãe, assim, né? Minha mãe tinha um salão de beleza, manicure, cabeleireira. Sério. E aí eu acompanhava no salão quando ela Você era ia. o único que acompanhava. Eu ia, né? Criança, né? Criança POC. Criança Eu queer. amava essa coisa da forma, da imagem, né? Então, tipo Sim. assim, eu gostava de desenhar, copiando as modelos nas revistas, gostava de coisa de desenho. Eu lembro que quando eu tive 6 anos, na minha escolinha, eu ganhei um cursinho de desenho, então as artes me perseguiam. E minha mãe, ainda na minha infância, ela me introduziu na arte, né? Minha mãe me colocou num grupo de dança da Igreja Batista, na época que a gente frequentava, e ali eu tive esse contato através dela. Então eu tinha um contato com a minha mãe muito presente. E aí, quando ela faleceu, primeiro que é uma coisa que você não acredita, né? Assim, eu era criança, mas eu não sei por que eu sempre tive uma memória, infelizmente ou felizmente, muito boa. E aí eu lembro do falecimento dela, que eu estava brincando com um primo mais novo. E aí eu fui pular uma mureta na casa da minha avó, assim, no quintal, de esconde-esconde. Caí. No que eu caí, eu bati a cabeça e começou a sangrar muito. Nossa. E aí veio minha tia, que é enfermeira, e tentou suturar e me levaram para o pronto-socorro. E eu fiquei o dia inteiro ali no pronto-socorro, né? Até darem ponto e tal. E aí eu lembro que eu estava no carro voltando com os meus primos, mais velhos, né? Que me levaram. Todo mundo muito calado e eu tava com muita fome naquele dia, assim, eu sentia aquela fome de ficar o dia inteiro fora de casa. E assim, pô, e tal. E aí eu cheguei no portão da casa da minha avó, que a gente morava nesse lote, então tinha a casa da minha avó, na casa de cima eu morava com a minha mãe e meus irmãos, né, que é uma casa que foi construída ali pelo meu pai, minha avó, minhas tias, e aos fundos tinham 2 barracões, a gente fala barracões em Minas, Sim. que é o que fala aqui em São Paulo kitnet, né, tipo eram Sim. 2 barracões ali que eram casas pequenas de 3 cômodos no quintal. E aí eu lembro de chegar no portão, e aí meu irmão mais velho, ele falou assim, ah, a mãe morreu. Aí eu falei, Foi tão assim. mas meu irmão sempre foi mentiroso. Eu não Olha. consigo acreditar nele. Nunca, o Eric. Eu amo meu irmão. Te amo, irmão. Mas você sabe, você sempre foi mentirinha, né? E aí ele falou, a mãe morreu. Assim, eu falei, quê? Aí eu continuei andando, né? Assim. E aí quando eu cheguei mais perto da porta da cozinha, que eu atravessei a garagem toda, aí minha avó falou, ela falou assim, ó, a sua mãe foi. Tô emocionado porque Ah, gente, eu fiz aniversário sexta-feira. Aí a sério? gente fica ali relembrando, É. né? Ela falou assim, mas a avó tá junto, a avó também perdeu a mãe, não é fácil, mas a avó tá aqui. Aí eu lembro que eu não processei, assim, eu fiquei, meu Deus, com aquela sensação de quem poderá me defender, né? Sim, Do claro. Chaves, do Chapolin. Sim. E aí eu lembro que por mais que eu era criança e por mais que minha avó tentou me consolar, na minha cabeça vinha a frase, mas não foi hoje, sabe? Quando ela falava, minha mãe também faleceu, eu ficava, mas não foi hoje, não foi agora. E aí foi aquela sensação, tipo assim, de completa, de se sentir perdido, você fica tentando entender, né? E aí meu pai perguntou, vocês querem ir ao velório? Porque é bom vocês lembrarem da mãe de vocês viva, né, e tal, do que ter aquela Sim, claro. cena. E É. aí fez sentido, eu e meu irmão mais novo não fomos, e meu irmão mais velho foi. E aí o passo seguinte foi a minha tia irmã da minha mãe, que mora aqui em Taboão da Serra, falar que queria nos criar, né, e tal. Aí a minha avó interviu e falou, não, eles não têm mãe, mas têm pai, e se não tivesse pai, tem vó, e eu vou criá-los. E ali a gente continuou essa criação por parte da minha avó. Então a minha avó é uma mulher extremamente exigente, porque ela também veio de uma história muito dura, uma mulher preta, trabalhou a vida inteira como diarista, encarregada de limpeza,
Minha avó me contou no último Natal que o sonho dela, quando ela teve o primeiro trabalho, que era de babá aos 12 anos, era para ela comprar um sapato, que ela andava descalço, entendeu? Então são esses valores assim muito fortes que eu fui criado, né, com a minha família. E eu lembro ainda dessa infância, quando eu tinha 12 anos, que eu estava brincando no quintal com os primos, e aí a minha avó me chamou, ela falou assim, vem aqui, na cozinha, ela sempre meio militarzona assim, né? Sim. Aí eu falei, ela, pica o alho. Aí eu falei, não quero. Ela, pica o alho. Aí eu... E aí eu, na época, gostava de descascar o alho na unha. Não sei por quê, porque sempre entrava e doía. Hoje eu não faria isso de jeito nenhum, porque né, o cheiro não sai nunca. Sim, com certeza. E aí ela falou, você vai fazer arroz. Eu falei, eu não sei fazer arroz. Ela falou assim, você vai fazer arroz. Aí eu falei, eu não quero, vó. Ela falou assim, você vai aprender a fazer arroz. Você tem que se virar. Você já não tem mãe, daqui a pouco não tem pai nem vó, tem que se virar. E aí, com esse amor, né, que eu acolho até hoje, foi muitas frases que eu recebi durante a infância sobre ir atrás, de trabalhar, de... Uma família muito focada no trabalho, assim, sabe? De tipo assim, vamos fazer acontecer. E que conseguiram se sustentar, e até hoje, né, minha família... tem um lugar de muita ajuda entre si, né? Entre os sobrinhos, entre os primos, entre os irmãos. E aí tá apertado para uma, aí vai lá o outro, interfere, vem uma tia que ajuda. Então foi assim essa infância. E aí cantei ali no período da infância na igreja. Essa dança que minha mãe me inseriu, eu acabei interrompendo porque ela faleceu, né? Então a questão da dança foi uma perspectiva que sua mãe te colocou, mas para além da igreja, você naquele momento não tinha entendido se queria ficar lá ou não. Eu acredito que minha mãe me colocou numa atividade para poder canalizar a criança viada, que ela já sabia que eu era, entendeu? Então, você falou que você gostava da imagem, gostava da transformação. É uma criança delicada, sabe aquela coisa, né? Que sim. toda criança... Então ela de alguma forma te enxergou. A amiga enxergou, ela me levou um psicólogo, doutora Nelita. Certo? Com quantos anos que ela te levou? Com 8 anos. Com 8 anos. Sabe por que eu não esqueço? Porque o nome dessa psicóloga, quando eu era criança, é o nome da marca de coador de café, Nelita. Eu não esqueço nunca. Doutora Nelita. E minha mãe... E qual foi a justificativa de ter levado você a um terapeuta? Tem uma coisa aí na psicanálise que a gente chama de jogos sexuais, né? Que as crianças tentam descobrir... Você gosta de psicanálise também. Que as crianças tentam descobrir seus corpos. É normal, a gente tem essa fase, que é essa fase, né, fálica assim, que a gente está descobrindo o corpo. E aí um dia na infância, sei lá, tava brincando com um coleguinha em casa, minha mãe tava trabalhando, e aí ela chegou, a gente tava ali, né, meio que brincando um em cima do outro. E aí ela, passada... olhou para aquilo. Foi um flagra. Mas assim, tudo na inocência mesmo. Né? Mas porém, depois, 2 meninos, né? Sim. E aí, a partir disso, minha mãe começou a me levar na doutora Nelita. E eu lembro que a minha tia irmã dela, tia Luzia, vou falar mesmo, vou expor. Ela falava assim, você promete quando você for adulto, você vai ser homem? Eu não entendi essa frase, de verdade. Quando ela falava, eu não entendia. Isso, porque, assim, você falou... Aí eu falava, mas eu sou homem. Como que ela tá falando isso? Eu não assimilava essa frase. E ela falou isso muitas vezes pra mim. Eu falava, mas eu sou homem, tia. Ela promete que você vai ser homem. E depois que minha mãe faleceu, ela repetia numas visitas que eu fazia na casa dela. Você falou de frases que marcam, né? Então, muitas vezes a gente vai sendo bombardeado de informações de adultos, né? Que são adultos, né? E em crianças que sequer ainda conseguem compreender a complexidade social. Tem nem malícia. Né? Então, eu também ouvia assim, mas é menino ou menina? E eu pensava, tipo, mas eu sou as duas coisas. Já era um não binário, mas não existia essa palavra para dizer eu me intitular ou me nomear dessa forma. Então, mas interessante. Mas e como foi essa primeira consulta, assim? Eu lembro que ela ficava perguntando coisas que eu gostava de fazer. Não era nada direto, assim, sabe? Literal. Era do tipo, o que você gosta de brincar? Como foi hoje? Eu não sei se ela tentava mapear ou se ela é alguém que estava normalizando para minha mãe isso, de alguma forma. Porque assim, eu nunca tive um papo sobre a minha sexualidade na infância. Nem de maneira direta com a minha mãe, apesar de toda essa situação que ela foi criando ferramentas, né, para tentar, sei lá, administrar o filho. Mas nem também nas consultas com a psicóloga. Assim, era tudo um lugar muito natural.
E aí é doido, porque o meu pai também... O meu pai é um cara que, né, tipo assim, hoje, né, eu converso com meu pai, me assumi já tem uns anos pra ele, então foi uma cena até bem bonita quando eu me assumi, porque eu falei, pai... Com quantos anos foi? Com 23 anos, né? Já tarde, né? 23, 24. É. Mas eu lembro da situação que, assim, minha família muito cristã, evangélica, e aí toda vez... Você frequentava ou não? Frequentava. Amigo, eu parei de frequentar, assim, regularmente ainda na adolescência, tipo 19 e tal. É igual eu. Porque eu tava nesse rolê de tentar saber quem eu era, Sim, sem tanto ruído, entendeu? sim, Mas vez ou outra eu ia num culto por conta do louvor, mas eu não tava me batendo bem. Mas sempre mantendo aquela grande fé em Deus que eu tenho sim. e que eu fui descobrindo ele em todos os lugares que eu Sim. fui. Mas quando eu fui me assumir, que foi uma fase que eu entendi, que aí eu entendi pra fora. Eu já tinha entendido pra dentro. Porque, tipo Sim. assim, na faculdade todo mundo já sabia. Meus amigos, todo mundo já sabia. Na minha cabeça ainda que tinha uma culpa da religião e tal, porque, né, é muito condenado pelo dogma. E como essa culpa... É engraçado isso, porque às vezes eu até falo que ela... Por mais que a gente elaborou milhões de vezes e tal, por mais que a gente super... Fala, não temos questões, mas quais eram os momentos em que essa culpa vazava? Assim, né? Em relações afetivas, Sério. O padrão de pessoa, de porque assim, de relação. Quando você tem culpa, tipo assim, culpa pelo que você é. O que você é, você carrega pra todo lugar. Você Sim. dorme, toma banho, come. Você não se livra de você mesmo. Sim. Se você tá desconfortável com você mesmo, esse desconforto ele exala pelos poros, né? Sim. De quem convive com você, de quem se relaciona com você. Então, tipo assim, eu lembro que eu não conseguia ter relações muito saudáveis porque eu nunca estava confortável 100% comigo, né? E coisas que eram muito naturais para os companheiros que eu já tive, do tipo, a família toda conhece e aceita. É super normal, né? Para mim era muito distante aquela realidade. Então, então as pessoas tinham já uma relação com o fato de ser gay, ok. Tipo, os companheiros que eu tive, assim, na minha juventude, assim, adolescência, depois ali faculdade, já eram super bem resolvidos, assim, né? E eu ainda tinha essa trava do dogma. Porque para mim, quando eu frequentei a igreja, eu sempre levei a sério. Eu era o crente chato. Eu pegava discípulos na porta do terminal de ônibus, entendeu? Fazia aquela pregação do folheto. E convencia as pessoas a irem na célula na minha casa. Eu adorava fazer entendeu? isso. Você sabe, porque Sim. você também era lá do folheto. Com certeza. Daquele paraíso bonito. Não é? Né? Aqueles leão domesticados. Não é? Então, com certeza. Eu era essa pessoa. Então, a minha relação sempre foi uma relação de sinceridade com essa figura divina. Eu não ia na igreja, porque é óbvio que eu fui introduzido pela família, mas a relação com o divino que eu desenvolvi era minha. Eu gostava de ter era um medo de desagradar? A Deus, total. Tipo você acha assim, que ser você mesmo seria um desagrado? Muito, tipo assim, estou decepcionando esse cara que diz que é o cara mais legal que tem na minha vida. Aí eu ficava assim, nossa Deus, mas por que eu? E aí eu fazia todas essas terapias aí de reversão, tentava tudo. E aí era você que escolher fazer. Eu queria ir, porque se eu estava com defeito, tinha que buscar consertar, né? Nossa. Fazia campanha no monte, oração, fiz tudo você pensar, orava, jejuava, madrugada. Quantas madrugadas? Aí eu lembro que uma vez eu fui num encontro com Deus, nessa época eu morei em Uberlândia, porque meu pai teve um período que ele se mudou para lá tentando, né, a vida. Meu pai sempre foi muito empreendedor. Ele mexia com informática e nos mudamos para lá. Eu estava com 17 anos na época. E aí comecei a frequentar uma igreja e eles fizeram um encontro de jovens. Sim. E aí teve uma hora da fogueira, que era assim, queime tudo que te faz mal. Eu estava com a blusa do Tasmania de formandos do 3º ano, do Looney Tunes, né? Tinha fotos da minha mãe na minha mochila. Minha mãe, gente, né? Que, pô, mas assim, aquela coisa, perdi minha mãe, dava tristeza. E eu sendo um adolescente gay. Aí naquela fogueira eu falei, vou queimar tudo. Peguei a camisa do Tasmania, que falava que era do diabo. Sim, tem essa coisa. Com o nome de todos os meus amigos nas costas. Joguei na fogueira. As fotos da minha mãe que estava comigo, joguei tudo na fogueira. Jogou também. Você acredita? Ainda bem que eu tinha outras, né, amigo, em casa, mas assim... Eu queimei os Pokémon, sabia? Sério? Queimei os Pokémon Olha que tudo. absurdo, né? Assim, não, respeito quem acredita, mas pra mim, na época... hoje, quando eu lembro, eu penso, gente, eu tenho irmãos, eles poderiam querer as fotos também. Coisa mais egoísta, né? Enfim, aí... E a minha
homossexualidade. Eu achei que joguei ela na fogueira de alguma forma, né? E aí eu lembro que quando eu terminei a fogueira, eu falei assim, que alívio. Tá tudo certo, tô clean. Tô clean. E aí eu deitei assim, sabe? Tava numa paz. E aí a gente tava em dormitórios coletivos, assim, né? E aí, na época, eu fui nesse encontro com um amigo que eu frequentava na igreja, que eu adorava, assim, sabe? De amizade mesmo. Sim. Nunca tive nenhuma intenção diferente ali nos meus hormônios adolescentes. Era uma amizade. E aí a gente saiu daquele momento da fogueira e tal, foi lindo, emocionante, tocando música, a trilha sonora dita, né? O caminho que vai a nossa emoção. Sim. E aí ele falou assim, antes de jantar, vamos tomar banho? Eu falei, vamos, né? Respondi inocentemente ali com os meus 17 anos. Aí ele falou, mas eu já vou com a toalha, porque aí eu já não deixo cair lá no chão, porque é um monte de gente nos banheiros. Eu, é verdade. E eu tava super distraído. Mas aí ele fez um movimento, que foi um movimento do tipo assim, abaixou a calça para poder pegar a toalha. Quando ele apenas abaixou, assim, eu não vi nada demais, mas ele fez este movimento, né, que para mim ali foi uma coisa meio voyeur, meio fetichista. E aí eu vi que a fogueira não tinha adiantado de nada, entendeu? A fogueira só alimentou, só tacou mais porque fogo eu vi que na ali lenha. Eu senti que eu ainda tinha uma atração, que eu tinha queimado ela, entendeu? Amiga, eu fiquei muito, muito mal, amiga. Mas você beijou a primeira vez com quantos anos? Você lembra desse momento? Tipo assim, com 15, E foi como que foi essa situação? Foi assim, eu tinha um flerte na época, foi no meu primeiro emprego, assim, na vida. E aí eu trabalhava como call center de cobrança, tudo bom, no SPC e tal, falando dos cheques devolvidos e tal. Tinha esse empreguinho. Os lojistas ligavam para saber, o nome tá sujo? Nada consta, senhor. Tá limpo aqui. Na época, né, crediário era mais comum do que, né, cartão de crédito sim. e Pix. E aí ele tinha um coleguinha ali de trabalho, assim, que a gente dava umas olhadinhas e tal. E aí a gente no trabalho uma vez meio que se trombou ali no intervalo. E aí eu não lembro se foi ali, tipo, num vão da escada, do prédio, que a gente deu um beijinho, assim. E a gente começou a namorar depois, inclusive. Foi um namoradinho que eu tive de 3 meses. Sério? Tipo, Então, apesar de ter sido uma coisa muito, né, uma relutância, mas ainda tinha um desenrolar, né? Não, tipo assim, não me parava. Você continuava se descobrindo, se experimentando, porque eu sentia que eu precisava viver aquilo. Quando eu inclusive quis ir para Uberlândia com meu pai, que eu tinha uma vida muito ativa em BH, em Contagem, na igreja, era para poder conhecer outro cenário que eu não conhecia, sabe? Tipo assim, eu amava estar com aqueles amigos ali da igreja e tal, mas eu sentia que ali estava... Eu nunca conseguiria descobrir minha individualidade pela família, pelo dogma. Sim. E aí, morando numa outra cidade, seria mais fácil. Então, tinha uma culpa, mas ela não me impedia de desbravar quem eu era, entendeu? Isso é incrível. Então, assim, o lance naquele resumo do encontro, é que depois que eu vi que aquela fogueira não adiantou de nada, eu me joguei na grama, chorei. Então, chorei, falei, Deus, eu não tô curado. No mesmo dia lá? No mesmo dia lá, depois que o coleguinha falou pra eu tomar banho, eu sentia que algo, né, em mim não tinha mudado. E aí eu falei, quer saber? Tipo, eu tô gastando tempo. Eu falei assim, vou tentar... Aí eu entrei no oposto, que foi a raiva de Deus, entendeu? Do tipo assim... sim. Cansei também de tentar entender. Tchau, Deus. Aí eu fiquei um período assim, bem afastado. Que foi até que parte da sua vida? Que foi até uns 20... que eu fiquei off, assim, que eu ficava, nem fazia preces e tal. Foi isso, eu tava com 16 nessa época, 16, isso foi tipo até uns 19. Quando eu entrei na faculdade, e aí tinha uma amiga de sala. Você estudou o quê na faculdade? Eu estudei publicidade e propaganda. Aí eu comecei lá em Uberlândia, né, na faculdade. E aí tinha uma colega de sala que cantava na igreja. E aí eu comentei que já tinha cantado e tal. Porque assim, a coisa da música sempre vinha aquela vontade de cantar de novo. Mas eu não sabia como, porque eu só sabia cantar na igreja, né? Eu aprendi lá. E o que te conectava com a música, mesmo na igreja? Uma presença, que é o que eu sinto até hoje no palco, cantando o que eu canto, entendeu? Que é o que eu descobri que está além da religião. É uma presença, é um vazio, é um divino, é um sagrado.
E é isso que eu busco me conectar quando eu canto, que é essa sensação que eu sentia lá. E que eu entendi que não estava na igreja, entendeu? Então, de alguma forma também, Ah. é doido isso, porque, Ah, porque até nos outros conselhos que a gente tirou aqui, parece assim, tem um conselho que foi... que parecia que era um problema, mas que o problema até levaria para a solução, inclusive. exato. Então, tipo, às vezes a gente acha que são grandes pedras, né, que atrasaram a gente, ou que a gente estava Sim. no lugar errado, mas que aquele ambiente, aquele grande signo, né, Sim. a igreja para mim veio a evangelização, a pregação, a comunicação, a Sim. reflexão. Exato. E você vem com esse lugar de divindade, né? É o porquê do eu cantar. É assim que eu sinto, O sabe? porquê de eu cantar. Eu canto, eu digo que eu canto para o passado, eu sinto isso, eu canto para uma memória ancestral de quem veio antes de mim, que para mim é muito sagrado. Tudo. E eu sinto que eu canto para uma consciência em busca de estar presente mesmo. Então, quando eu canto, eu quero muito que nas músicas e no show, que a pessoa acesse um sagrado. E é o sagrado dela, sabe? Mas é a intenção que está ali nas músicas, é a intenção de quando eu estava compondo, porque a maioria das músicas que eu componho vem de sonhos. Então, não vem de um lugar racional, a música vem. E eu respeito quando a música tem que vir, sabe? Então, esse é o aprendizado que eu trago desse movimento na igreja. E ali, o que me fez fazer as pazes e entender que talvez existia algum erro de interpretação foi quando eu, a convite dessa colega de faculdade, fui vê-la cantar na igreja, assim, eu não queria. Aí ela falou, ela ficou insistindo. Sei. Aí eu falei, cara, mas eu vou sentar do lado da porta no último banco, porque se alguém me der revelação, eu vou embora. Não quero ouvir nada. Hein? Chega. E aí, vi ela cantando, foi lindo. No final, eu falei, passei ileso, né? Que ela foi lá me dar um abraço. Ela falou assim, gostou, amigo? Beijo. Eu falei, gostei. Ela, então, aquela pastora ali falou que queria orar por você. Eu falei, mesmo? Ai, Jesus já Cristo. me deu medo. Aí ela falou, vamos lá. Eu falei, vamos. Aí eu lembro do olhar dela, tão amoroso, o semblante dessa pastora, sabe? Que Sim. Nunca vi na vida, nunca fui naquele lugar, ninguém conhecia a minha vida. Aí ela pegou, pediu para eu estender as mãos e falou assim, qual é o seu nome? Aí eu falei meu nome. Ela falou, quando você entrou, eu vi do seu lado uma espada de fogo do seu tamanho. E Deus me tocou para falar para você uma mensagem e eu queria te falar. Você quer ouvir? Eu falei, quero, né? Tô aqui. Já desfeita, assim, né? Aquela... Tremendo. Falei, putz, vai falar que vai abrir sabe assim, aquele arrasta-me pro inferno. Eu já achei que ia abrir o chão e ia ser puxado. Aí ela pegou e falou assim, Deus me mostra que você se relaciona com o homem. Eu, putz, sabe aquela sensação de nudez? Mais uma vez, sim. Ela falou, mas ele manda te dizer que ele não te condena por isso. Você entendeu? Ela falou, coloque ele sempre na frente, segue sua vida. Eu chorava. Eu tô ouvindo isso numa igreja. Eu não acreditei. E nessa época eu estava em transição para Goiânia, que eu já tinha prestado ProUni, porque eu fazia uma faculdade particular, fazia o quê? Era telemarketing. Aí eu saí da coisa do SPC e fui trabalhar com cartão de crédito, cobrando a fatura dos outros. Mas eu ganhava R$900, a faculdade era 400. E eu ainda tinha que pagar a República, a comida, não fechava a conta. Com certeza. E aí prestei ProUni e estava esperando essa resposta sair. E aí ao mesmo tempo eu falei, bom, Deus, se for para eu para Goiânia vai dar certo essa prova, eu vou passar. E na época eu estava ali por conta de um envolvimento afetivo, né, e tal. Eu falei, se não for também, então tá tudo bem, mas depois dessa mensagem que eu vi, o que eu peço é que se cumpra o que tem que ser feito na minha vida, eu entrego. E meio que eu me reconectei com essa presença, sabe? Que incrível, que incrível. É maravilhoso. Inclusive, você fala de presença. Eu fui no Centro Espírita recentemente e uma das mensagens foi isso. O quão a gente, muitas vezes, a gente está tão no automático e esquece de presenciar a própria presença, né? E aproveitando este momento presente, inclusive, né, se reconectando com este passado da infância, algo que eu gosto de até finalizar esse momento, né, para ir para o trabalho, porque a gente está falando de trabalho também, de mudança de faculdade. Qual recado você... Geralmente eu faço o contrário, né? Geralmente eu falo como que você, criança,
se tivesse esse contato com hoje, eu faço o inverso agora. Você voltando para essa criança, o que você gostaria de ter falado para ela? Tipo assim, né? Qual acolhimento você gostaria de ter recebido? Eu sinto que para essa pequena criança que sou eu, que é sobre aceitar o seu tempo, o seu ritmo, e que tá tudo bem parecer que você não tá se encaixando no mundo, sabe? Sim. E que o seu caminho, ele é seu. E que você parece que tá sozinho, mas não tá. Que sempre vai chegar ali pra você o que você precisa, seja através de amizade, seja através de desconhecidos, assim. Então, e o que eu diria, principalmente pra mim, é do tipo, você tem uma força enorme, então não se sinta frágil. Incrível, tudo. Bom, passando para o job, né? Tipo assim, vamos. mas claro que nada também tá tão desconectado, Claro, né? Tudo, sim. né? Essa memória que você tem com a igreja, de até uma reconexão com o divino, né? Sim. Que também era um divino que se relaciona com esse ato de cantar, né? Total. Você falou disso, que na sua forma de cantar você se sente... Eu também senti um pouco disso também, você falou desse nostálgico, Sim. né? Eu presenciei também, porque eu me relaciono com a música também de forma performática. Sim. Então ela atravessa nesse lugar. Como que a música começa a se tornar algo para além do intrínseco, né? Porque ela sempre foi intrínseca na sua vida, mas como ela começa a reverberar profissionalmente, assim, talvez no começo, né, como a gente fala, artista, a gente, eu ganhei dinheiro tal ano, mas não quer dizer que é lá que eu me dou como profissional. Sim. Mas como essa memória da igreja te realoca nesse lugar da música? Sim, então, pra mim é muito clara essa divisão, porque eu tava com 22 anos, Essa experiência da igreja lá, com a mulher lá? Não, isso foi com 19. 19, Aí, o que vem da igreja e entra pro marco profissional é eu com essa vontade de cantar e não sabendo como. Porque eu só sabia cantar louvores na igreja. Sim. Então, como eu canto? Eu ficava pensando, né? Como eu continuo cantando? Eu não sei, tipo, aonde? Pra quem? Porque eu só tinha aquela referência. E com uma vontade de me conectar com a música, de alguma forma. Eu não sabia se era fazer algum curso de piano, num centro cultural que tinha lá perto de onde eu morava, né? Porque também tinha isso, né? Um período de sempre muitas dificuldades de renda e financeira. Sim, e caraca, tipo... E aí você sempre buscando o que está disponível. E aí, tinha uma padaria perto da casa que eu morava em Goiânia. Isso já em Goiânia, né? Já em Goiânia, que aí passei no ProUni. Onde você morou em Goiânia? Morei... Não que eu saiba muito de Goiânia, mas enfim, eu passei por lá. Lá, eu morei num bairro chamado Jardim da Luz, que era perto da minha faculdade. Basicamente foi ali a vida inteira que eu fiquei, que foi perto da faculdade. E ali, próximo a esse bairro, próximo da minha casa nesse bairro, tinha uma padaria que eu frequentava. E aí, frequentemente, quando eu chegava lá, tinha uma moça assim, lindíssima, com um black gigante, cantando lindamente, e eu ficava sempre prestando atenção. Eu falei, caraca, ela canta muito. E é a Kátia, que é uma amiga que a gente se conectou nessa época. Toda vez que eu ia ali, ela estava cantando, eu falava, nossa, você canta muito bonito. Aí um dia a gente foi se aproximando, começou a ir em alguns eventos de cultura lá em Goiânia e tal. Aí eu falei, vamos ter uma banda? Porque você canta. Eu canto, a gente não tá fazendo nada. Aí ela falou, mas banda do quê, menina? Eu falei, de samba. Porque o samba é uma referência que eu trago muito forte também de casa, porque apesar de eu ter uma família hoje predominantemente cristã, evangélica, mas antes de todos se converterem, né? O samba sempre foi muito presente ali no quintal da minha avó, nos fins de semana, com churrasco. Meu pai tocou percussão em banda amadora de pagode de samba. Então, esse ritmo sempre mexeu muito comigo, mas sempre era no lugar além da forma, era um lugar de dentro, que é o que hoje... É doido, né, isso, né?
O tambor, gente, o atabaque sempre mexeu muito comigo e eu não sabia por quê. Eu também, com 5 anos de idade, eu morava num lugar que não tinha escola de samba, mas eu amava vai-vai. Sabe assim? E, tipo, falava, eu ouvia, eu dançava no ônibus, eu falava... E é um lugar do tipo assim, isso é meu. É isso, você se Isso sente é parte de vinculado mim, sabe? àquilo, sem saber por quê. Então eu não tive dúvida que eu queria ter um projeto de samba, porque para mim era muito claro. E olha que loucura, eu nunca cantei samba antes, mas para mim era claro que eu tinha que cantar samba. Isso com 22 anos. E tem todo sentido você falar que você conecta ao passado, Aham. então essa música já estava dentro de você, né? Tava dentro, então, tipo, até eu tive episódios assim, durante muito tempo eu tinha sonhos que eu não sabia explicar, né? Ai, me conta um Então, que marca muito. por exemplo, sei que eu tava num terreiro, cheio de pretos velhos, todos de branco, e eu tava no centro da gira. E eu nunca tinha ido numa Olha. gira de Nem sabia o Umbanda. que era, né? Nem sabia. Mas Eu, era inclusive, claro. achava que eu tava tendo sonhos assim, de demônios. Porque é assim que você aprende, né? Exato. E aí tinha outro sonho que eu tive, que eu até comentei isso no Instagram para falar de uma noite do samba com os seguidores, que era um sonho que eu vi o meu corpo, que era de uma mulher indígena, embaixo de uma raiz muito larga, enquanto ao fundo tinha uma casa sendo derrubada. Uma casa não, era como se fosse uma aldeia e estavam sendo derrubadas árvores e as ocas que tinham ali, basicamente. Então, mas aí eu acordei na convicção que aquilo parecia uma memória, não era um sonho, entendeu? Então eram sonhos muito fortes com, ora, histórias pretas ou histórias indígenas. E eu não tinha essas referências. Beleza. Isso antes de saber das suas origens. Não. Não, total. Isso ainda com a referência da igreja muito Sim. forte. Assim, então eu achava que tudo eram coisas ruins, né? Espiritualmente, que estava me assolando, Sim. porque eu não sabia nomear. Mas eu vi essas experiências em sonho. E aí, chamei essa amiga, me começaram a ouvir umas composições de samba autorais, né? Comecei a compor, e aí eu falei, bom, vamos formar a banda e a gente começa, sei lá, se atira em festival e ver o que rola. E aí um dia eu estava pegando um ônibus voltando do trabalho, que eu tinha um trabalho de assistente de marketing numa empresa de cosmético para salão de beleza. Eu trabalhei muito tempo na área da beleza. A minha mãe me acompanhou profissionalmente por muito tempo. Ela deu um recurso, assim, Porque eu né? fiquei muito tempo na área da beleza, mas não como profissional, ou como marketing, ou como gestor, sabe? Muito Sim. tempo eu fiquei nessa área, ou Sim. na distribuição, ou empresa de distribuição de produto para salão, ou em rede de salão, ou cosmético. Sempre eu fiquei até os 25, 26 anos nessa área. É impressionante. Aí eu pensava, mãe, agora tá na hora de seguir minha carreira. Agora eu vou seguir só música. Tá bom. Beleza. Aí, voltando do trabalho no ônibus, ouvi um menino comentando assim, o ônibus cheio e tal, lá segurando, comentando com não sei quem que ia tocar violão, não sei aonde. Aí eu virei e falei, você toca violão? Ele, você quer tocar na minha banda? E nem tinha banda ainda, né? Não tinha. A banda tava só... Por enquanto era eu, a Kátia e um sonho. E o aí, sonho, arrasou. Beleza, aí no Facebook a gente procurou um percussionista, o Vaguinho, que eu amo, um grande amigo até hoje, a gente fala pela internet. E aí ele também topou, e eu sempre vendia com muita topou, convicção. Então, também? Eu falava, é um projeto de samba, a gente vai fazer festivais. Eu já estava muito convicto do que a gente ia fazer, né? Aí o percussão topou, o violão topou, tinha Isso eu e do Kátia ônibus, na né? voz. Jesus. Falei, precisamos de um primeiro evento, mas ninguém conhece nosso show. Falei, vamos organizar uma feijoada. Aí a gente foi, tinha uma conhecida que tinha um bar assim no bairro, a gente combinou com ela de fazer uma feijoada, divulgamos para os amigos. E o primeiro show que eu fiz desse projeto chamado Baú Novo foi num bar, assim, bar-restaurante no Parque das Laranjeiras, lá em Goiânia, que era perto de onde eu morava. E foi muito legal, foi um show para os amigos, assim. Aí dali tinha uma casa clássica lá de cervejaria e música ao vivo, Sim. chamada Cerrado, que tinha uma galera que eu admirava que fazia som lá. Aí eu falei, pô, vou tentar que a gente toque com a banda lá, né, e tal. E como eu formei em publicidade, eu sempre me preocupei muito com a apresentação. O Brandon. Sempre. Como chamava a banda? Baú Novo. Baú Novo era o nome da banda. Que a gente queria falar que essa coisa que era o samba tradição com arranjos jovens. E sabe? tem o baú também ali, né? Ainda tem. Né? Tem o baú. Nada é à toa, querida. E foi um projeto muito legal. A gente teve uns anos no ar com ele. E aí eu lembro que eu fui lá, o primeiro contato de fazer uma apresentação foi nessa cervejaria. Sim. Antes de ir na cervejaria, eu fiquei preocupado de ter um portfólio. Aí a gente se organizou, assim, aí conhecemos outros músicos no meio do processo, aí a gente gravou um EPzinho. Aí eu conheci uma designer queridíssima, a Bruna Bron, que fez a nossa arte da capa na época do EP. Isso foi em que ano? 2012.
E aí a gente se organizou para fazer um videoclipe, assim, tudo amigos que eu conheci na faculdade, né? Inclusive esse clipe que chama Grito, assim, da música, é cheio de amigos, todo mundo é amigo. E a gente fez meio que assim, uma mesa de samba na Sim. frente de uma casa no centro de Goiânia, abandonada, sem água, sem luz, cheia de poeira, mas que abriram pra gente fazer lá. E aí fomos. Fizemos esse clipe com esse materialzinho que eu comecei a abordar. Aí eu falei com essa cervejaria, aí o cara acabou topando, aí a gente fez um show lá. E desse show começaram a chamar para fazer evento corporativo, casamento, aniversário. Aí daqui a pouco a gente começou a fazer um Sesc, um SESI, festival. Até que chegou um ponto que cada um estava muito numa vibe rítmica diferente, assim, de querer experimentar sons específicos. Então, tinham músicos ali, o Pedro e o Andinho, que queriam muito flertar com choro, instrumental. Eu queria muito experimentar essa coisa mais pop dentro do samba, assim, né? E aí a Kátia também estava no movimento de estudar mais e tal. E acabou que cada um seguiu o seu caminho, mas de uma maneira muito bonita. Quanto tempo durou? Ó, a gente ficou com esse projeto, foi 2012, 13, 14, foi tipo 3 anos com essa banda, fazendo esses projetos lá na cena de Goiânia, bem legais, assim. E aí foi quando eu senti que... Aí eu dei uma pausa, tipo, porque aí eu comecei a ser muito consumido pela formação, né? Aí eu assumi um trabalho em marketing que me consumia muito tempo. Trabalhava, assim, 12 horas por dia, todo dia. E aí ficou de lado a música. Ficou, tipo, 2 anos de lado. E aí foi o meu máximo de tempo. Aí eu falei, cara, eu não quero viver corporativo. Eu preciso voltar para fazer música. Aí eu tinha ali juntado um dinheirinho na época trabalhando. Fui visitar uma amiga em Maceió, que tinha se mudado para lá a trabalho. Passei lá as poucas férias que eu tirava, fiquei lá uma semaninha. E aí eu saí de lá com a convicção que eu ia pedir conta para ficar só focado na música. Conversei na época com essa antiga diretora que me contratou e falei, meu lugar não é aqui, eu tenho que ir embora. Sim, sim. Aí foi bem bonito e tal, ela me apoiou. E ali eu não sabia para onde ir, mas eu sentia que Goiânia não era mais meu lugar. Você sentiu que, o potencial tinha atingido o seu máximo? Eu tava para fazer meu aniversário de 27 anos. Eu tava com 26. E isso foi começo do ano. Eu tinha certeza que eu não tinha que passar meu aniversário de 27 ali, naquela cidade. Eu falei, cara, eu não vou começar um ciclo novo aqui. Não faz sentido. Mas não sabia para onde ir. E aí, quando eu fui em Maceió, eu falei, cara, eu sabia que Maceió não era o lugar que eu tinha que estar, mas era uma ponte. Conversei com essa amiga, falei, amiga, se passar uns meses aí, só para eu reorganizar as ideias. Aí ela dividia a casa com uma outra amiga do trabalho, que eu conheci, uma querida, Alice, beijo Alice. E aí, lá fiquei 6 meses, e nesses 6 meses foi muito de digestão, assim, sabe? Do tipo, o que eu vou fazer? Aí eu tava gravando uns trabalhinhos, assim, e meio que querendo rodar com aquilo ali na cena de Maceió. Fiz um show em Maceió, fiz um show em Recife. E aí eu falei, cara, mas Maceió também não é aqui que eu tenho que estar. E aí eu não sabia para onde ir de novo. Aí eu sonhei que eu pegava um avião e ia para São Paulo. Sério? Foi um sonho. Os sonhos também sempre te guiando de alguma forma, sonho, né? A vida inteira foi muito forte para mim. Eu também tenho vários sonhos, inclusive eu tenho um dos E eu respeito muito, acolho, porque eu sinto que quando vem no sonho é uma mensagem, né? É, tudo. E aí desse sonho em São Paulo, eu falei, gente, sabe que eu tenho que ir para São Paulo? Aí eu fiquei aqui uma semana, tipo, vi um hostel, fiquei aqui. Veio só sem destino. Senti a cidade. Conhecer a brisa louca. E aí eu vim e tal. Eu falei, acho que eu tenho que vir para cá mesmo. E aí eu peguei, quando eu vim para cá, antes de vir eu não sabia onde ficar e nem como pagar. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil. Né? Aí uma amiga comentou, tem um site que você se candidata para ser recepcionista em hostel e aí você não paga hospedagem, você paga com trabalho. Sim. Aí eu falei, legal, aí me candidatei. O cara me aceitou, aí comecei a me organizar para vir para São Paulo. Aí tinha um cara que era daqui, que era fotógrafo, que me seguia no Instagram. E aí eu lembrei que ele era de São Paulo, falei, poxa, eu tô atrás de algum tipo de parceria de divulgação em São Paulo, que eu vou para lá, tem um trabalhinho autoral, eu queria divulgação. E me indicaram, tipo, uma galera de assessoria de imprensa daqui. E aí esse era o único contato que eu tinha, tipo, uma potencial assessoria de imprensa para o trabalho que eu fazia. Aí vim para cá. Cheguei no hostel, de mala e tal, madrugada. Meu Deus, na hora que eu entrei no hostel,
E aí mais cedo a gente comentou nos bastidores, né? Essa coisa de sentir o ambiente, Sim, né? Já me senti desconfortável. Aí eu falei, nossa, eu não sei, eu tinha me candidatado para ficar um mês no hostel ali. Nossa. No primeiro dia eu falei, cara, será que eu tenho que ficar aqui? Não é possível. Aí fui dormir. Dormi e tal. Os fundos de quem era hóspede trabalhador era tipo beliches de, sei lá, 5 camas. Nunca tinha visto. Muitas assim, espalhadas assim num quartão. E aí eu fui lá em cima, deixei minhas coisas todas amarradinhas e tal, mas eu não me senti bem no lugar. E eu tinha uma coisa, e sempre tem, ainda tem. Sim. Se sentir desconfortável, ok, tipo uma dorzinha no sapato, mas aquela sensação de tipo, vai embora, eu respeito isso muito. Foi o que você sentiu naquele momento? Foi o que eu senti, eu não tenho que ficar aqui. Aí eu não sabia para onde ir, ali eu não iria ficar, comecei a mandar mensagem pro dono do hostel, falei, não vou ficar aqui, me desculpa, eu me comprometi, mas eu não vou ficar. Ele, como você se comprometeu? Era um cara gringo, né? Sei lá Sim. de onde ele era. E você se comprometeu? Não. Eu falei, olha, mas não dá. E ainda, naquela noite, me roubaram R$50, não sei como, porque minha mochila estava muito protegida por mim. Tiraram da mochila. Eu falei, não vou ficar aqui. Eu senti de não ficar. Aí a menina que estava trabalhando falou assim, aqui na rua paralela tem umas pensões para homens e para moças. Tipo, às vezes você acha uma vaga. E aí tudo muito filme. Aí eu saí desse dia no outro dia seguinte, aí fui olhando assim, bati a cara em um, falei, essa aqui eu vou bater campainha para ver se tem vaga. Aí tinha uma mulher abrindo a porta, uma senhora. Eu falei, moça, tudo bem? Tem vaga aí? Aí ela falou, meu Deus, que sorte, eu nunca venho aqui. Eu vim olhar um problema no modem do Wi-Fi. Tudo. Ela falou, tem uma vaga. Aí comecei a morar nesse lugar. Aí nesse lugar que eu estava morando, que foi uma pensão, fiquei lá também, tipo, um mês, que eu também senti, falei, cara, eu vou ficar aqui um mês, que não era muito legal ali, né? Porque geralmente, como muita gente Onde que tentava era? ir Que em São lugar Paulo, que era? bem ali perto da Paulista, eu morava ali, era na região perto da Avenida Brigadeiro, Sim, sabe? sim, Que sei. agora é Pão de Açúcar, antes era Sim, Carrefour, sei, né? sim. 2 quadras para baixo ali, naquela região ali mais perto da Paulista. Aí eu, enfim, não fiquei confortável naquele lugar, mas eu não sabia como ter um lugar em São Paulo, tipo alugar um apartamento. Falei, meu Deus, como? Vão pedir Sim. fiador, vão pedindo não Sim, sei quantas tudo. coisas. E aí eu lembro que um dia saindo do supermercado eu vi uma plaquinha na grama que era uma locação de apartamento direto com o dono. Aí eu liguei para visitar, né, e tal, e era um lugar pequenininho, assim, que era tipo uma kit, era o quarto, banheiro e cozinha. Quando eu entrei lá, que eu pedi para visitar e o dono me levou, falei, caraca, é aqui que eu vou morar. Aí ele falou, providencia o seguro fiança. Aí o seguro fiança, eu a vida inteira trabalhando como autônomo, tipo, ele me pediu uma comprovação de 6 meses de renda. Antes de eu sair da empresa que eu estava, a galera do RH me pediu para começar a emitir minhas notas naquele período que tinha feito um ajuste ali de valor. O resumo da missa, eu tinha exatamente 6 meses de histórico de nota fiscal. Nossa. Que aí foi o que eu consegui alugar o apartamentozinho, entendeu? E aí começou a minha rota em São Paulo, do tipo, de dar cara. E como você começa a construir essa relação com um lugar novo, né? Sim. Que você parece que seguiu o caminho das pedras, né? Vai nadando, né? Foi, tipo, passando por vários desafios que Sim. te testaram, né? A se encontrar nesse lugar. E como esse encontrar de lugar também flerta com o encontrar de si artista, né? Sim. Que tipo de artista eu quero ser? Isso passou na sua cabeça nesse momento também? Muito. E como você consegue... Você vai construindo esse universo Sim. do artista que você é hoje. Então, assim, eu tinha uma coisa que eu sentia, eu sempre fui de olhar o que estava rolando, de tendência, né? Mas tinha um lugar do que eu queria fazer. Então, desde quando eu comecei a trabalhar profissionalmente com o projeto Baú Novo, meu desejo era de alguma forma produzir uma música samba num lugar mais moderno. Essa era a minha premissa. Como? Não sei. Eu experimentei com música latina. Na época tinha o tal do pop funk, que era outra batida do que tem hoje. Então eu não sabia como era isso. Mas assim, é uma busca, tipo, de chegar num som que você está escutando, entendeu? E no meio do caminho, tem aquelas coisas que a gente acha que tem que fazer, né?
Sim. Então, quando eu cheguei em São Paulo, e aqui tudo fervendo, e a gente estava ali, ó, na ascensão do pop nacional, começando Pablo Vittar com Vai Passar Mal, Sim. começando Glória Groove com o Império, tudo muito no comecinho. Anitta ali já bombando com o Show das Poderosas. Quando eu cheguei, estava nesse momento que o pop estava ganhando uma cara muito do funk. E que antes era um funk melody, que virou um funk pop, que hoje é outra coisa. Mas naquela época eu falava, gente, será que eu tenho que adaptar isso para minha música? Sim. Já que o povo está ouvindo e eu quero cantar em São Paulo o povo está ouvindo isso? Então eram essas perguntas, mas tentando manter a chama do que eu acreditava, sabe? Que é essa coisa de uma música sambística mais moderna. E aí, como veio a rede de relacionamento? Através de contato mesmo. Então, tipo assim, um dia eu saía numa festa em São Paulo que chamava Tereza. Tereza, conheço. Festa de música brasileira. Sim. Mas assim, quando eu mudei em 2017, ela tava no comecinho, pelo menos pra mim, porque ela era Não, mas vazia. eram tudo. Mas que dia que você ia? De domingo? Domingo. Domingo. Entrada gratuita. Vários momentos nessa Mas assim, festa, que set list, sabe? Eu amava aquilo. Nossa, era uma aqui loucura é muito aquilo bom. também. Era muito bom. Aí depois ficou muito famosa e muito Sim, cheia, né? É. E ali eu fiz amizades, né? Dessas amizades eu começava a perguntar, tipo, eu tô aqui em São Paulo, eu canto. Você conhece alguém que dança? Porque aí me vinham alguns objetivos, pequenos objetivos. Do tipo, eu acho que eu tenho que fazer uma performance na Paulista pra galera conhecer meu trabalho. Aí eu falei, bom, preciso de 2 dançarinos. Aí na época eu conheci o Dan e o Ellen, que aí foi através de indicação, a gente se conheceu no Instagram, começamos a ensaiar no Centro Cultural de São Paulo, junto com os K-Popers, que na época também não bombavam tanto. Sim. E aí veio a Paulista. Aí da Paulista, aí vem alguém que veio e convida para fazer uma coisa. E aí dali tinha um músico queridíssimo, o Val, que eu cantava num bar ali perto da Roosevelt, junto com ele, voz e violão, fazendo umas musiquinhas mais MPB. E aí nisso, para fechar o raciocínio da rede de relacionamento, eu um dia estava vindo para minha casa e aí eu trombei com um profissional que eu conheci em Goiânia, no antigo trabalho, na esquina. Bem, a vida é um filme, eu sempre penso que a gente está numa Matrix, entendeu? Sim. Trombei com ele, chama Jackson. Aí ele falou, Caio, você tá em São Paulo? Aí eu falei, nossa, eu tô morando aqui agora, tipo, inclusive na rua de baixo ali mesmo, eu tô aqui gravando uns vídeos para um trabalho que eu tô fazendo. E era em cima do shopping, aquele shopping que tem bem ali em frente à Paulista, que eu esqueci o nome. Mas assim, antes da Estação Brigadeiro. Aí ele me levou lá para mostrar o que ele tava gravando, eu falei que tava focado na música. Ele, vem conhecer uma galera aqui da gravação, vai que você precisa. E aí me apresentou para Fernanda Gunutzmann, que é uma figurinista, que a gente trocou contato. Eu falei, vou gravar um clipe. E aí quando eu gravar, eu vou te ligar que eu vou precisar de figurina. Ela, tá bom. Guardei o contrato dela por 6 meses. Quando eu guardei o contrato dela por 6 meses, veio a ideia de fazer um projeto. E esse projeto de música, que eu tenho super carinho, que é um projeto que eu lancei com a MC Chuchu, que foi a minha fase de experimentação mais de pop e tal. Sim. E aí a Chuchu já adorava o trabalho dela. E da minha primeira visita em São Paulo, quando eu vim para ficar no hostel, para conhecer a cidade, eu peguei um Uber compartilhado. Quem estava no Uber? A Chuchu. Olha. E aí 1 ano depois, quando eu estava aqui já trabalhando, e aí eu queria lançar essa coisa mais meio funkeada, eu falei, será que a Chuchu topa? Porque eu trombei com ela no Uber, não sei nem se ela vai lembrar da minha cara, porque a gente conversou uma conversa muito social, porque ela estava inclusive na dela ali, mexendo no celular. Mandei a música, ela gostou, a gente gravou, e aí veio o clipe. E aí eu liguei para Fernanda Gunutzmann, querida Fernanda, saudade. E aí ela ficou insistindo que eu tinha conhecido o Felipe. Do nada. Ela falou assim, você tem que falar com o Felipe, eu acho que vocês vão dar muito certo, ele vai somar muito no seu trabalho. Mas eu já estava com um trabalho que eu já tinha um diretor, já estava rodando, a gente ia gravar. Aí ela me mandava mensagem, você já falou com o Felipe? Eu falei, não, Fernanda. Você já falou com o Felipe? Eu não, que é o Felipe Sassi. Aí um dia, por pura sem graceza, eu mandei um WhatsApp pra ele. Eu falei, oi, tudo bem? Aqui é o Caio, a Fernanda falou pra gente se falar, mas não sei como você pode me ajudar, porque eu já vou gravar um clipe, já tenho um diretor. Nisso a gente começou a conversar. Nisso perguntei o signo dele, entendeu? E aí a conversa foi, né? Aí nisso eu tava procurando um terreiro de Umbanda pra ir, porque nessa época eu já tinha conhecido a Umbanda lá em Goiânia, das minhas andanças religiosas, e foi o lugar que eu mais me senti bem. E aí ele falou, vou em um na quarta-feira, você quer ir também? Eu falei, quero. E aí a gente se conheceu, a partir daí começou a se conectar profissionalmente, e eu lembro da pergunta que o Felipe me fez, né? Que aí a gente conversou, eu estava ali para lançar esse trabalho com a Chuchu. Aí ele falou, Caio,
você é tão espiritualizado, fala tanto disso, por que isso não tá no seu trabalho? Aí ele fez assim, bum. Que, aliás, na verdade, já vem desde sempre, né? Aí ele falou, por que isso não tá na sua música? Eu falei, porque eu acho que as pessoas não vão entender. Aí eu tô entendendo, ele, não, faz isso. Isso é o que é você. Isso é você. Então, aí veio a virada. Que aí o Felipe, né, assim, enquanto não só colaborador profissional, meu companheiro, parceiro de vida, a gente tem um relacionamento, a gente tá junto, né, desde então. E aí foi quem trouxe... Né? Eu te falei lá do desenho humano, que depois eles vão descobrir que ele é um projetor também, então ele conseguiu me enxergar. Que incrível. Naquilo que eu era. E aí ele falou, foca no que você é, cara, sem medo. Eu falei, é verdade, né? No fim das contas, já temos tudo dentro da gente. Exato. Né? E você, como um passageiro dessa vida muito louca, sim, não é verdade? Sim. Antes de encerrar o Queer Job, eu quero que você conte um pouco desse seu trabalho, que Sim. na verdade a gente até já percebeu que tem muito sentido ter essa palavra, né? Porque realmente essa vida sua atravessou e desatravessou e faz muito sentido esse percurso que você veio tendo, né? Exato. O com essas conexões te fizeram entender que era esse caminho, né? Sim. Conta um pouquinho sobre esse trabalho e como ele reverbera, né? E como ele é uma reverberação também dessas passagens da sua vida. Sim. Passageiro tem exatamente essa essência, assim, até pelo nome. Por duas coisas. Para mim, é sobre entender que tudo é transitório, né? E por ser o meu desejo claro do que eu quero desse trabalho, entendeu? Então, assim, quando o Passageiro foi concebido e ele, de fato, a gente conseguiu gravar, porque os detalhes do que a gente não está falando é que, assim, tudo isso regado a muita dificuldade, muito bater na porta, muito não, muito pedido de oportunidade, muitos amigos me ajudando a fazer. Até hoje, tudo que eu fiz foi por conta de amigos que acreditaram no trabalho, amigos que eu conheci na faculdade, que tinham uma condição melhor e que topou investir, sabe? Amigos que eu conheci no meio do processo, que toparam ajudar para fazer um clipe. Então, minha relação hoje sempre foi com pessoas do meu núcleo. Eu não tive um empresário que me descobriu e que quis apostar, ou uma gravadora que apostou em mim. Pelo contrário, até as oportunidades que eu tive de escolher um lugar para lançar minha música, de um time criativo que veio, inclusive agora para Sente o Tambor, com a Daniela, é da rede de amigos que veio dessas trocas que a vida foi trazendo, através do Felipe, através dos trabalhos que eu fui fazendo e das pessoas que eu fui conectando. Então foi essa rede de pessoas muito íntimas que foram me fortalecendo. E aí, Passageiro, para mim, é esse lugar de que a vida é transitória, né? Tipo assim, o que me mais marca dessa música e que dá nome pro disco é que o dia que veio a composição dela foi dia 20 de março de 2021. Nesse dia, minha avó estava mudando de casa lá em Minas por conta das enchentes. Então, teve a pandemia. Sim. Eu não fui mais visitar minha família. A casa que eu fui criado, nasci, tarará. Quando eu voltei para visitar minha família, era uma outra casa, era outra coisa, era uma outra vida. A gente tinha as memórias, né? Então, assim, o quanto tudo, né? Uma casa de mais de 50 anos de história, né? Para minha avó, para todo mundo. E foi por conta disso, de estar entrando água na casa com as enchentes que sempre tem lá, né? É uma água que passa, né? Que é uma água que passa. Então, assim, Passageiro tem muito essa proposta do tipo... A frase da música que mais representa o disco é: não se apegue à tristeza porque tudo vai passar. Tudo. Então essa é a mensagem do disco. E a vida é passageira, então vamos dançar. Então nada aqui é fixo, entendeu? Não se prenda a nada. Viva o que está acontecendo agora. Se a gente tiver a sorte de um amanhã, a gente vive o amanhã, mas a gente só tem a certeza do agora, então vamos viver o agora. E para mim, esse é um projeto que eu estou completamente respeitando, que ele tem o tempo que ele tenha que ter. Se for para ele ser passageiro, ele vem, faz um barulho, vai embora, cumprir minha missão. Se for para ele fazer uma mensagem e cumprir essa missão comigo, que é tudo que eu estou aprendendo, as pessoas que estão chegando na minha vida, esses insights que a gente está trocando aqui, com certeza. Já cumpriu a missão. Então, eu não quero que ele seja um legado de nada. É isso, eu quero que ele passe, cumpra o que tem que ser feito e siga, entendeu? Que incrível, é incrível, eu amei. Inclusive eu escrevi num último texto que eu tenho, que é isso, ao amanhã pertencerá.
né? E para Exato. passarmos para o próximo quadro, que vai ser um batidão agora, vai ser Perfeito. passagens rápidas. Passagens assim, o que vem, o que passa realmente nessa... Eu vou fazer muito trocadilho com isso. É o que realmente te passa na cabeça quando eu lhe faço essa pergunta, Tá né? bom. São várias perguntas aqui. Tá bom. É o nosso Queer Mail, não, são mensagens, são perguntas que realmente passam pela nossa cabeça, e eu quero saber o que vai passar na sua cabeça agora Tá bom. ao perguntá-las, Tá tá, bom. queridinha? Tá bom. E o mais interessante é que as perguntas têm a ver com as suas músicas, né? Que eu acho que isso é o mais interessante, né? E que lugar chegaremos com essas perguntas também. Tá bom. Essa é engraçada. Na fila do despacho, Ah, quem está na primeira fila? se eu falar nome. Hã? Se eu falar nome. Ó, mas pra mim, quem tá na primeira fila? Pessoas que não celebram junto com a gente as nossas conquistas, sabe assim? Sim, entendo. Que se sentem a parte das conquistas. Eu acho que todo mundo que não consegue se felicitar com o caminho que a gente trilha tá numa prioridade errada na nossa vida. A gente Exato. tem que revisar. Exato. Então, fila do despacho. Primeiro as pessoas que não jogam junto. É isso, querido. Despache esse povo que não vibre com você. Exato. Né? Não joga junto, tchau. Então, beijo. Não é isso. Por trás do seu olho mágico, a louca, né? O que você mais gosta de ver? Ai, eu vou falar que eu mais gosto de ver. Ou também o que você enxerga com esse olho mágico, né? Porque assim, ele traz uma perspectiva que o olho, talvez corriqueiro, não enxergue, né? Sim. Então com esse olho mágico fala, tum. A sincronia das coisas. Tudo que a gente conversou aqui, pra mim é essa coisa. Quando a gente para pra observar Sim. e ver que tá tudo encaixado, é essa Como sensação esses do tipo... quadradinhos aqui. nada deu errado. É. Tudo foi como foi. Então, quando às vezes eu tô muito ansioso ou preocupado, sabe, com qualquer coisa, aí eu paro pra olhar a vida e tudo que aconteceu. Eu falo, mas gente, seria dessa forma, porque os caminhos foram esses. Então, Exato. eu gosto de relembrar que a vida, ela é muito além da gente e que tá tudo sob ordem. A gente só precisa navegar, porque é muita prepotência a gente achar... Que a gente pode mudar as coisas, assim, não, né? Eu tenho... Nada. Inclusive eu vi um cientista, não lembro o nome, mas essa semana que soltou uma matéria aí falando que não existe livre-arbítrio, eu super acredito Sim. que as sim, coisas são como são. Porque sim, assim, é. a gente é infinitamente pequeno, a gente tem que relembrar o quanto a gente é Sim. insignificante, que a gente não muda nada, que a gente está vivendo uma vida, que a vida está fluindo, um caminho evolutivo, inclusive. A gente não parou no Neandertal e depois virou Homo sapiens, e a gente não é o suprassumo da espécie. A gente Sim. vai continuar evoluindo. Com certeza. Tudo isso aqui vai mudar daqui uns milênios, daqui uns milhares de anos, uns Sim. bilhões de anos. Então, é transitório. Então, eu gosto de ver que é sincrônico, que a gente meio que tá num carrinho de bate-bate, Sim. achando que tá dirigindo, mas tem um cabo. Sim, com certeza. Meio que isso. É. Aham. E em tantas possibilidades, né? E em tantas músicas, né? E em 1001 noites de samba. Qual música? Eu adoro samba também, inclusive, desde criança tem um samba que eu adoro muito. Mas qual música, qual samba não pode faltar? Ou, sei lá, independente de qual seja a playlist, essa música estará. Pra mim, aqui resume inclusive todo o meu trabalho, que eu me inspiro, é Canto das Três Raças. E eu falei pra você, que quando eu olhei, falei Clara Nunes. eu falei, eu senti. Porque resume o discurso que eu busco descobrir sobre mim e contribuir para nossa memória brasileira, que é essa construção de uma nação através de antepassados pretos e indígenas que foi apagada, dogmatizada, evangelizada, minimizada. Então acho que a gente precisa se reconectar com isso. Por exemplo, te fizer uma pergunta simples. Olha, agora ela é apresentadora. Posso fazer? Pode fazer sim. Porque eu falei, se tiver que alguém vai apresentar, vai ser ele. Eu já escolhi, tá? Ah, falaram que ia fazer um dia surpresa. Eu aceito, vai ser uma honra. Não vai ser, eu vou ficar tipo... Mas o lance é, para encerrar esse Domingo à Noite, o porquê desse discurso, olha o quanto a gente está apagado de quem a gente é. Sim. Então, assim, nome dos seus pais, você sabe? Inteiro? Não, primeiro. Só Marisa e Milton. E dos seus avós? De pai e de mãe. Os dois. A louca, né? Uma Lídia. Da minha mãe é Lídia, Estevão. E do meu pai eu não lembro. E dos bisavós, você sabe? Eu só lembro da Fortunata, que é a mãe da minha avó. Acho que é isso. Só. Tá. Isso é a realidade para a maioria de nós.
Se a gente não conhece nem quem foi o bisavô, como é que eu sei quem eu sou? Exato. Então, esse elo que eu tento, através do trabalho musical, me conectar. Tipo assim, mas da onde veio isso? Porque a gente não sabe o básico, a gente não sabe a nossa árvore genealógica. Nossa, com certeza. Sim, são E essa incógnitas. árvore traz tudo que nós somos, as nossas memórias, as nossas crendices, né? Por que a gente pula as ondas no Ano Novo? Sim. Por que a gente acredita em São Jorge? Por que a gente usa tal garrafada ou tal chá? São saberes que a gente atrela ao inconsciente coletivo, à sabedoria popular, mas são dos nossos avós, nossos tataravós. Então, por isso que Canto das Três Raças resume para mim essa música que não pode faltar, porque é uma fonte que me inspira a buscar quem eu sou no meio desse sincretismo, entendeu? Incrível. E falando de passado, agora falando de futuro, no seu juízo final. Alô, cara, eu acho que tá tão conectado essas perguntas, parece que a gente ensaiou, né? Sim. No seu juízo final, qual é o requisito fundamental para entrar no seu paraíso? De verdade, quem é da minha rede íntima sabe. Confirmará. A autenticidade. Incrível. Não venha com fingimento pro meu lado, eu tenho alergia. Não, eu sou assim, me fale uma verdade dolorida do que uma mentirinha agradável. Com certeza. Então assim, seja de verdade, porque eu busco ser e do meu lado eu quero pessoas que queiram ser. E de verdade mesmo, é saber, não tô bem, tá bom? Sim. Não quero falar com você porque eu não Sim. quero, Sim. não é porque eu te amo menos, é porque hoje, inclusive, eu não tô disponível. Mas eu te amo, você me entende? Eu acho que as relações hoje, fiz 34 na sexta, cada vez para mim tá mais forte isso. Quero estar onde eu posso ser de verdade, quero que do meu lado esteja quem quer ser de verdade. Se for para ser fingido, não tenta agradar, não, desagrada, não seja bonzinho, bonzinha, bonzinho, seja você. Nosso mal é querer ser bonzinho. Nada a ver. Ser uma pessoa receptiva, que ajuda as pessoas, não quer dizer anular teus limites. O não é necessário. Com certeza. Então, tem que ter autenticidade. E falando em não, que é importante também, né? O que hoje você prefere deixar pra lá que antes você se importava demais? Olha, eu me preocupava muito de estar com tudo no lugar. Sabe? Do tipo, eu só tenho que fazer depois que tal coisa tiver no jeitinho. Ou na hora que eu atingir tal padrão para mim mesmo, né? Seja de, sei lá, uma apresentação ou como eu me comporto, a vida inteira eu procurei autenticidade, assim. Eu tinha uma sensação que eu estava sempre travado. Eu estava sempre, sabe, assim, desgostoso, inquieto, não muito espontâneo. E aí hoje, o que eu deixei para lá? Esse tipo de coisa. Porque eu entendi que eu só tenho que ser eu mesmo. Porque, primeiro, quando a gente se esforça demais, é porque parece que a gente quer convencer alguém de alguma coisa. E eu não quero convencer ninguém de nada. Entendeu? Gosto quem gosta, não gosto quem não gosta. Estou aqui para viver minha vida. Com sorte, talvez eu viva 80 anos, que é a média. Caso não, estou preocupado comigo, com a minha trajetória, com a minha vida. Então eu não quero ficar justificando falar com nada. Eu falei que eu sou uma péssima pessoa para ser hater porque eu não estou nem aí. Sabe assim? Não estou nem aí mesmo, porque assim, a internet para mim é trabalho. Exato. Eu acesso às redes para divulgar meu trabalho. Tchau, beijo. E não me incomoda nada que vem fora que não seja minha própria existência, que eu estou tão ocupado tentando desvendar quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Que é um grande trabalho. Então deixei para lá essa coisa de me preocupar o que vão achar, ou como eu devo estar, ou como vão me receber. Faço o que eu posso, o meu melhor, que eu sou bem exigente comigo mesmo, de qualidade, entendeu? E tá tudo certo. Arrasou. Deixei pra lá isso. Então, na viagem dessa vida, né? Eu coloquei qual passageiro mais passageira, ou passageiros, assim, né? Mais importantes tem a cadeira cativa do seu coração. Cadeira cativa é o meu amor, Felipe. Senão ele vai voltar aquela, né? Não, óbvio, meu parceiro de vida, eu falo isso com ele. E cada pessoa que eu amo e carrego e que realmente eu sinto que é parte da minha trajetória, assim, né? E essas pessoas sabem... Nem que seja na bagagem, né? Na mala, assim, bem na mala. Essas pessoas sabem quem são, porque são pessoas que eu falo isso pra elas, né? Então, incrível. É isso. Tudo. Bom, seguindo aqui, porque é uma grande viagem, né? Nossa, muito. É uma grande viagem aqui. A gente nunca esperou que fosse, né? Ser mais sobre a trajetória. Paradas, né? Tantas paradas. Foi, o quão a trajetória da nossa narrativa aqui que se instaurou veio por esse lado. Sim. E seguindo, que eu gosto muito desse também, o Queer Inspira,
Sim. que para além do que te inspirou, porque a gente falou de muita inspiração da sua vida, das próprias transitoriedades que te atravessaram, o que você quer passar, não só pela sua música, né, mas pelo seu trabalho, mas quais inspirações, quais gatilhos inspiracionais, que a gente fala só de gatilho ruim, né? Quais gatilhos inspiracionais você gostaria que as pessoas também passassem a se inspirar, né? Quais dicas de inspiração para esse outro que nos escuta e nos vê? Eu vou resumir em 2 coisas, que é respeita seu tempo, respeita seu corpo. O corpo tem uma sabedoria ancestral, inclusive. A gente sabe quando deve e quando não deve. Qualquer coisa na vida, a gente sabe. E tem uma amiga, Eliane Kish, que ela fala sempre que a mente mente. E aí a gente tenta se convencer com a cabeça algo que o corpo não autorizou. Com certeza. Ou autorizou. E se a gente vai na ideia da cabeça, a gente se ferra. Por quê? Porque a gente já sabia que aquilo não era ou era bom. Então, eu acho que o que eu quero deixar de inspiração é o que eu de fato vivo na minha vida, que eu respeito muito o meu tempo. E quando eu falo respeito ninguém me acelera. Até em casa eu falo, eu entendi, eu sou devagar mesmo, eu tenho um ritmo mais lento. Essa voz sua, ela é constante. É constante, assim. porque eu nem percebo. Por exemplo, você percebe. Eu percebi, porque eu tô tão calma. Então, mas eu não percebo essa velocidade. Às vezes até eu sinto que eu tô gritando e tal. Grito também, muita, viu, gente? Eu não quero aqui romantizar que o padrão ideal é falar lento, arrastado e que isso tá tudo bem. Eu também dou umas berradas boas quando eu tô irritado. E que eu acho que tá tudo bem, porque isso é a dualidade. Mas eu acho que respeitar o nosso tempo, o nosso ritmo, que cada corpo tem um e a gente vive nessa coisa homogeneizada, que todo mundo tem que ser igual, né? A gente não é igual em nada, nem roupa, nem gênero, nem estilo, nem sexualidade, nem nada, muito menos em ritmo. Então cada biologia, cada corpo tem um ritmo, às vezes a gente se cobra em termos de velocidade, em termos de entrega, em termos de performance, e estamos nessa cultura da performance, né? Tudo é performático, tudo é para ser mostrado, tudo é para ser exibido, e isso gera na gente essas cobranças internas do tipo, entrega, eu tenho que ter uma entrega, mas não é. Então, assim, siga teu corpo, siga teu ritmo, respeite a sua autoridade que vem de dentro, assim, aquilo que te deixa confortável. E o conforto a gente sente na pele, e o desconforto também. Incrível. É isso. Incrível. É e aí isso. Você falou uma coisa que é importante, que eu até falei um pouco antes, que é sobre, quando eu fui no centro, ela falou, você está seguindo, mas de uma forma tão automática que esquece do motivo de estar naquele momento. Então, justamente é quando você silencia-se, né? Exato. Que aí você consegue perceber esse corpo, esses incômodos. Até ouvi um podcast que fala isso. Aquelas dores, aquelas dorzinhas, né? Que quando você aceita uma coisa que não deveria aceitar, né? Aquela coçadinha, aquela, né? Às vezes dá até coceira, você vai chegando num lugar que começa a coçar. Enfim, então o quão a gente esquece de respeitar a nossa natureza, né? Sim. Em prol de uma entrega, de um delivery, de um fast. Exato. E então eu acho que realmente a gente precisa voltar para esse lugar, né? Essa inspiração, ela é incrível. Eu venho me inspirando disso também. Voltar pro corpo. Voltar pro nosso corpo, né? Voltar realmente pro nosso corpo. Sim. Tudo. E agora, gente, vamos falar do trends, as trends. O Queer Trends na verdade, eu nunca tinha visto nosso colorido aqui de dentro. A louca, né? O Queer Trends é para você dizer pra gente aqui quais são as suas trends. O que tá fazendo sucesso na sua vida pessoal, enfim, no seu momento íntimo também, né? Quais são as suas rotinas, as músicas que você tem escutado de outros artistas, filmes, o que você tem consumido, o que tem sido esse pop da sua vida atualmente. Então, primeiro, para mim, eu acho que ter adotado uma vida desde a pandemia, desculpa, viu? É porque eu acho que ele quer dançar aqui, eu tô junto. Ter adotado um ritmo assim mais de boa, mudando pra serra, né, com a pandemia, é uma coisa que me trouxe uma tendência de, gente, não precisamos surtar, né? A gente consegue respirar. Então, eu tenho uma coisa muito pessoal de esperar pelo menos um mês para tomar decisões importantes na minha vida. Tudo. Então, uma coisa que eu super indico de tendência e que para mim funciona há 5 anos é a gente esperar o tempo que a gente precisar para qualquer coisa na vida. O seu pode ser rápido, o seu pode ser lento, mas para mim é uma tendência que eu sigo e que funciona. Então, respeite o teu tempo de decisão. A outra coisa sobre o que eu ouvi, eu vou falar que assim,
eu consumo muito MPB, né? Então, Sim. assim, eu gosto muito da Clara Nunes, da Maria Bethânia, que é uma das minhas referências contemporâneas também. Gosto muito do Jorge Ben, inclusive o que eu indico, que eu ouço sempre, é o álbum do Jorge, A Tábua de Esmeralda, de Hermes Trismegisto, que é muito legal. Para quem não conhece, é um disco onde ele é um disco da década de 70 e que ele fala de ET, ele fala de Jesus, entendeu? Nossa. Ele fala dos orixás e ele fala dessa construção que é o Brasil. Então, super indico, eu ouço sempre, tem uma música muito boa. Ai, meu Deus, tem a dos Alquimistas, mas enfim, não vou lembrar de cor, mas o disco eu indico. E para fechar, eu acho que o roxo tá em alta. Eu amei, queridinha. Eu amei. Ó, eu senti assim. Indico eu falei, peças roxas, inclusive. Peças Que é o roxas. que inspira a Era Passageiro, que é uma cor que a gente usa, que significa conexão, reverência aos nossos antepassados. Essa espiritualidade. Inclusive, eu falei pra você, Também. né, nos bastidores, que na carta da morte, que logo a gente vai tirar oráculo, né? Que é o Aham. próximo passo é o oráculo, né? Tem as borboletinhas roxas, né? Sim. A minha peça que eu usei Sim. que eu usei na final do Caravana era toda Suas lilás. luvas, o Falei- lenço, falei- maquiagem, é, tem. Aham. Eu senti o roxo, eu senti muito hoje, Aham. porque quando eu faço oráculo também, eu gosto muito de trabalhar tem o preto, tem o dourado, mas o roxo, o lilás, enfim, ele faz muito parte dessa Sim. cigana e tal. Sim. E eu falei, não, tinha que usar essa luva roxa. Aham. A luva roxa e a Amei. sombra roxa, eu falei, é isso. Amei. Estamos Tamo na aqui. paleta. Que é a tendência. Então, sim, uma tendência. Não é? Tudo. Arrasou. Bom, agora realmente, seguindo para nossa finalização, que Sim. sempre é muito propícia de ser agora, porque a gente vem trazendo toda uma história, uma memória, um passado e um presente, que o oráculo ele traz essa perspectiva, né, de futuro Vamos lá. próximo, daquilo que está que tá reverberando em volta de si, né? Quando eu faço esse trabalho de oraculista, ou quando as pessoas vão ler e elas falam, mas não sei o que perguntar. Eu falei, você sabe o que perguntar. Aquilo que... A primeira coisa que te passa na cabeça é aquilo que tá te instigando a querer Sim. saber um pouco mais. Sim. Então, partindo dessa esse pré-discurso, né? Eu vou te entregar o baralho, né, que você vai embaralhar, mas antes entender qual é a área que a gente vai perguntar. Se é afetiva, se é trabalho. Uhum. E a gente faz uma pergunta para nortear essa leitura. Mas eu penso na pergunta ou falo? E me fala primeiro qual a área, qual a pergunta, e a gente... Aí eu já falo a intenção. Isso, Vamos olhar para a área do trabalho, porque assim, tem muitos movimentos acontecendo e eu sinto que é sempre bom, né? Um raio-x do oráculo. Tem alguma pergunta em especial sobre o trabalho? Desdobramentos. Tá. A pergunta é os desdobramentos, sabe? Das sementes que estão rolando. Nossa, perfeito. Amei. Eu adoro perguntas subjetivas também, porque às vezes a gente... Tem vezes que tem pessoas que perguntam coisas muito... até particulares, e aí eu falo, nossa, mas será que vai sair essa resposta? Mas eu sempre saio. Então, quais são os desdobramentos das sementes que foram plantadas? Exato. É isso. Agora embaralha Bora. e vai pensando sobre isso. Uhum. Tudo. Eu amo. E ele também lê, tá, gente? Então, assim, vai ser uma leitura conjunta. Aquela. Mas eu tenho uma dificuldade enorme de tirar pra mim. Não sei como é pra você. Mas eu vou tirar pra você. Você vai tirar pra mim depois? Eu vou tirar pra você. Ai, Jesus Cristo. Eu já me leu tanto antes. Já tô tão lida aqui que eu nunca fui tão lida. Eu adoro ser lida. É uma coisa que eu sinto falta, inclusive, né? Sim. Eu me sinto tão, assim, impactada. Tá quando... sempre doando, né? Inclusive. Entendeu? Então, assim, quando eu sou lida, eu fico tipo... Vamos lá. 5 cartas pra gente fazer essa coisa toda aqui. Ai, Jesus. Ai, nossa, perfeito. Sol, querida. Eita, casa. Faltou. Ixi, pássaros. Mais uma. Mais uma. Torre. Eita, eu gostei. O que saiu por último? A Luca não fala, né? Livros. Trabalho. Olha, aí é doido, né? Porque assim, é legal, a minha amiga também lê e a gente tem perspectivas, né? 19 mais 4 dá 23, né? 23? 19 mais 4? 23. É louco. Interessante. Na minha perspectiva,
parece que, tipo assim, existe muita evidência nesse... A casa também, além de ser só o templo, né, de ser o trabalho, de ser essa estabilidade, então existe muito movimento expositivo desse trabalho e muita propagação dele, né? Sim. Então, tipo assim, a visibilidade está aumentada, tipo, a visibilidade sobre essa estrutura, sobre esse branding, sobre essa imagem construída. Então, assim, eu vejo uma enxurrada de coisas, né? Assim, tipo, uma explosão. E uma explosão e uma diversificação, né? Que esses pássaros, eles vão para vários lados, né? Eles propagam, né? O que é interessante depois aparecer é que a torre e esses livros vem também, tipo, agora, depois que acontece esse movimento de muita amplificação, né, de exposição, vem uma certa isolamento para repensar e reavaliar para onde irei agora, entendeu? Não sei se isso vem depois, acho que, né, acho que você está aqui, né? Exato. Você está nesse lugar aqui. Sim. Então, ainda muita água vai rolar aqui, né? Ainda, muito pássaro, muitos galhos, esses pássaros vão pousar. Sim. Então, aí depois vem para esse lugar mais interno novamente, que aí vem tanto, tipo... Porque o livro, né, para mim também, além de ser desse estudo, dessa inteligência, dessa dedicação, mas também é aquilo de, nossa, lá no capítulo 1, eu tô no capítulo 10, no capítulo 1 eu não tinha entendido. Tipo, agora eu entendo o capítulo 1 de outra forma, o 2 de outra forma. Ainda tem uma releitura dessa própria trajetória. Perfeito. E aí, novos caminhos virão também a partir disso. O que é interessante, que somando as duas cartas, que acho que é um alerta, que aí vem os ratos, né? Vem num lugar de questionamento daquilo que talvez se perca nisso. Ou daquilo que não vou mais gastar com isso. Quais energias, quais desgastes eu reavaliarei para as próximas coisas. Aonde eu não vou mais depositar... Desperdiçar mesmo. Exato. Acho que é sobre desperdício. Não vou mais desperdiçar nisso. Perfeito. Em qual energia que sugou demais, em qual escolha que foi, né? Que eu já tentei 2 vezes e realmente mostrou que não era. Então, eu acho que é muito interessante porque ele mostra um panorama até passageiro, né? Eu amei porque é isso, porque é pé no chão, né? É um arco, né? Gostei bastante e me afinizo muito com... Porque ao mesmo tempo aqui a torre me traz muito também que há uma espiritualidade superior ali junto, sabe? Então, de certa forma, estamos ali, estamos sendo... bem conduzidos, diria. Me vem também nesse lugar. Mas eu amei, acolho e faz muito sentido. Só mais uma, porque eu fui tão assim, entregue. Só a última, só pra eu ver. Inclusive, meu cabelo não chegou tão grande quanto o seu, mas eu cheguei quase lá. Vamos na meta, quem sabe? Eu tô cortando, eu tô no outro caminho agora, do corte. Entendi. É louco isso, né? Entendi, tá certo. É isso. Pra mim, peixes. Então, Beijo. querida, agradeço. Eu nem mostrei pro povo, né? Ó, louca, né? Então, entregue aqui peixes. Ou seja, muita recurso. Recurso, prosperidade, opções. Então, assim, Axé. muita água vai rolar. Então, acho que Axé. isso aqui, ele é só um pedacinho, né? Mas pra mim é muito bonito, tipo, e como também isso pode reverberar nas pessoas, né? O quão a gente também tem essas fases, essa transitoriedade. Inclusive, eu tenho um projeto que é o meu baralho, meu oráculo, e a carta 21 seria da impermanência. Que é isso, tipo, nada... O seu baralho? Eu tenho. Que legal! Inclusive, você pode até me ajudar a ver como eu faço esse negócio acontecer. Poxa, muito legal. Eu tô na fase, tipo assim, ele tá lá, ele tá guardado, né? Eu não pensei em arte, nada disso ainda. Mas eu tô entendendo como viabilizar ainda isso. Quem sabe você pode dar um... Vamos conversar. Mas é bom falar com você, porque é uma ideia que tem que estar concentrada em você, né? E aí lembrei disso agora, né? Dessa passagem, dessa transitoriedade. Então, a gente sempre tem essas fases. Então, e acolher todas as fases, acho que é importante também. Que a gente acaba... eu vou esquecer, vou superar. Não, superar não é deixar para trás. É continuar vivendo na memória. Sim. Mas naquele momento não faz mais sentido, mas continua fazendo parte de você. Eu quero agradecer muitíssimo essa grande passagem. Também. Que foi essa... Mas é a sua mensagem.
Você tá querendo fugir? Do seu oráculo. Ah, o quê? Você quer tirar? Quer que eu leia pra você? Eu vou ler uma cruz kármica. Você quer ver? Eita, é melhor depois, né? Dá? Pode? Ai, faz. Então Mas, vamos. Então, ó, embaralha. Jesus Cristo. É um diagnóstico, tranquilo. Tá, vai. A louca, ela é tão controladora, né? Que aí quando alguém vai fazer pra ela fica assim, ai, mas será? Não, vamos. É a lei do dar e receber, é bom. Chique. Aí fica equilibrado. Tá. A louca fugindo da coisa. Posso propor É. momento presente. Tá. Tipo assim, em que momento você tá da sua vida, sabe? Assim, intenciona. Tá. Tá. Aí, ó. Você... Eu já vou te dar as intenções, tá? Aí você pensa antes e tira. Tá. Você vai... Tem umas que estão escondidas, né? Pera. Enfim, se você sentir de espalhar, você espalha. Tá. A primeira vai ser pro presente. Pro agora, exatamente agora. Você agora. Então sente qual te representa. Tá. A próxima, a gente vai ver de onde você está vindo. Tipo, de que situação você vem, da sua própria trajetória. Agora é para onde você está indo. Certo. Agora que a gente vai ver o que está oculto, que talvez não está claro para você. E por último, qual é a solução para isso? Entendeu? Vou tirar essas aqui, deixa. Sim. Qualquer coisa a gente pega um conselhinho final. Então, momento presente. Vamos lá. O cavaleiro. Eita, tá. Bastante movimento, né? Sim. Um movimento de transição. Sim. Mas com muito vigor para conduzir isso. Vem de um entusiasmo, vem de algo que está dentro de você, vem uma jovialidade junto, né? E é legal que é a carta 1, né? Então é sobre uma reavaliação sua de algo que está na sua tela de filme, sabe? Sim. Então, aqui me vem muito você, em movimento. Sim. Tipo assim, não é momento de estabilidade. E aqui fala muito de coragem, inclusive, né? Porque o legal do arquétipo é que ele sempre traz a intenção, ó. Braços em riche, né? Segurando uma faca. Então, eu estou indo. Sim. É uma atitude sua, esse Sim. movimento. E da onde você veio? Da onde você vem para estar nesse lugar? Ó, a montanha. Jesus, com certeza. Com certeza. Situações rígidas, isoladas. Sim. Né, meio estagnadas de certa forma, com certa... Aqui a palavra que me vem muita rigidez. Sim. Numa circunstância assim de travamento, rigidez, de peso, inclusive, né? Sim, muito. Mas isso tá para trás. Amém. Né? Para onde tá indo? Chicote. Mas o chicote, ele tem um aspecto sobre... Tem uma interpretação do chicote que eu gosto, que é sobre também ter o controle. Assumir o controle da vida, né? E desse poder, porque assim, o chicote, ele fala muito de uma energia interna. Vamos dizer que é uma energia vital. Sim. Então ela não é só sobre um sentido ruim, de feitiço, más intenções. Nessa linha aqui, é sobre controle. Porque eu saio de um isolamento, estou em movimento, buscando ter esse controle do que eu estou vivendo. Então é sair de um vitimismo, diria. Sim. Entender que depende de você. Sim. Tá? O problema que está oculto. E eu não queria pegar essa porque eu sei qual que é, porque ela tá cortada. E eu não vi. A chave. Essa chave aqui, ó, para mim o que está oculto é que por mais que você entre no movimento de ansiedade ou de às vezes achar que as coisas não estão fluindo, já existe essa resposta aqui.
porque essa carta é muito positiva. Então, o problema aqui é sobre uma crença limitante sua. Porque o que está oculto é que as coisas já estão no lugar que tem que estar. Você já está indo para onde tem que ir, você já tomou as decisões que tem que tomar. Você tem que aguardar o que agora? O convite. Ai, meu Deus do céu. Jesus Cristo. RuPaul, hein? E a solução, Calma aí. a solução, que é exatamente para lidar, aqui no caso é sobre crer, tá? Você Crer. só precisa assentar que isso já Sim, está. sim. Já existe. E aqui, ó, os caminhos, que bonito. Ah, que tudo. Então a solução é você simplesmente jogar o jogo, fluir o fluxo. Já está no seu destino que tem que vir. Porque os caminhos falam disso, o caminho que a gente percorre, Sim, com os certeza. caminhos que a gente anda, os caminhos que estão por vir. Então aqui, na verdade, é um cenário de muita consciência. Eu diria que o que resume é consciência. Você está consciente. Você saiu de um lugar de mais... Sim, de sentir um prendimento, né? sim. Para uma coisa mais desprendida. E aí é como se você retomasse a sua autoridade sobre você mesmo, dos seus caminhos, e que isso já está no caminho, já está. É só paciência, esperar o convite, certo? Não é sobre o que, mas quem vai convidar, lembra? Que depois você vai aprofundar que nisso. Tudo. Gente, que incrível, tô chocado aqui. Faz sentido? Faz sentido, faz Então é sentidíssimo, com certeza. Inclusive, assim, eu tô até impactada, porque na verdade a gente não, né, enfim, Não combinou. Não combinamos nada, então, ó, Exato. me pegaram de surpresa. Você me pegou de surpresa, mas que incrível. Eu agradeço muitíssimo essa troca maravilhosa. Eu amei, mano. Dá aqui, ó. A gente, né, esquece de receber uma mesmo. dá, outra recebe. Arrasou. Quem doa tanto, né? E também Sim. esquece de aprender a receber. Nós precisamos aprender a receber também Sim. as informações, as pessoas, as vivências, as histórias, as músicas, os sons, o nosso próprio corpo, né? Então, eu agradeço muitíssimo essa troca maravilhosa, que as pessoas possam também ser impactadas e impactar outras através dessa narrativa da sua vida, das nossas vidas, das nossos oráculos, das nossas leituras. E agradeço muitíssimo. Obrigado. E assim, fala com esse povo aí que tá escutando e manda um recado. Amei, fala que eu amei, me senti em casa assim mesmo. E obrigado, eu quero te agradecer, falar, ó, se aproprie do teu tamanho primeiro, viu? Meu pai primeiro é pra você, então o anfitrião que recebe. Se aproprie do seu tamanho, tá bom? Tá. E o que a gente doa é porque a gente também tem para receber. Então uma frase que essa mesma Migueliane fala sempre é que quem tem para dar tem que agradecer porque tem quem pode receber. Então o dar e o tomar, ou dar e receber, que é uma das leis sistêmicas aí, né, que Bert Hellinger, é um alemão que falou sobre constelação familiar, falava que o dar e receber é uma energia, é uma força. Então, a gente precisa dar, mas precisa receber também. Então, obrigado por doar, obrigado por receber. E você que está aí, obrigado por nos ouvir. E posso dar um recadinho? É, para dar um recado agora, super. Sente o Tambor Corpo Blindado, lançamento com a Daniela Mercury, lindíssimo. Vocês podem ouvir no YouTube. E quem não me segue, @Caio Music, só me acompanhar lá. A gente tem show chegando, vai ser um prazer. Siga agora, queridinha. Eu virei um grande fã já. Olha que experiência incrível. Obrigado você. Obrigado ao time que está aqui, todo mundo, viu, gente? Amei. Eu não sei se esse aqui é o último, mas talvez seja o último dessa temporada. Então, se for realmente... É o último? Olha que incrível. Fechando, hein? Você fechou realmente. Olha aqui, gente. Tamo fechado, com chave de ouro. Na verdade, tipo assim, realmente a vida ela é louca, né? Muitas vezes, e a gente nem sabe por quê, né? Então a gente tá realmente de lilás, representando até a carta da morte, que é o final desse ciclo. Que eu fui impactado até com, né, essa leitura que veio pra mim. Então, continuem engajando a gente, continuem se inspirando na gente. O lugar de queer é um lugar de todos, né? Todos nós. E todos também possam participar desse universo. Então, continuem se inspirando, porque a vida é múltipla, as possibilidades são múltiplas e a vida também carrega muita multiplicidade. Então, brinde e viva e celebre todas essas possibilidades que moram na transitoriedade. Perfeito, né? É isso. A vida Obrigado. É passageira, vamos dançar. Vamos dançar, querida. Obrigado, meu tudo, bem. arrasou. Obrigado. E para aproveitar esse momento, eu quero dizer que em breve, sim senhora, teremos uma segunda temporada com novas possibilidades, reformulações, porque aqui, né, a gente fala de caixinha, a gente fala de mudanças, a gente falou que o Queerbox, as paredes são mutáveis, então que as paredes vão mudar, sim senhora, porque a vida sempre muda, você muda, tudo muda e a gente vai mudar juntos, tá bom, queridinha? Aguarde, muita coisa incrível pra gente aqui, pra você, e vamos viver, aguarde possibilidades e novidades
em breve na sua tela ou no seu ouvidinho aí, tá bom? Um beijo, até mais!